módulo anterior, introduzimos os números racionais, isto é, os inteiros mais as frações, mas a noção de número pode oferecer surpreendentes dificuldades. A noção de inteiros de contar 1, 2, 3, etc. é fácil de abstrair. Agora, por exemplo, na fração 2/7, que escrevemos 2/7 igual a 0,285714, etc., com um traço sobrescrito, não é difícil saber qual é o número de posição 5.724, pois temos 954 sequências de 6 números 285714. Portanto, esse número é o algarismo 4. Mas procure determinar essa mesma posição em π. Você só vai conseguir fazê-lo se efetuar a conta até esse algarismo. Vejamos por quê. O valor de π é dado pelo quociente π é igual a comprimento dividido pelo diâmetro do círculo. Mas qual círculo? Qualquer um. Tomando cordas de diferentes comprimentos e colocando-as na forma circular, você medir o raio e o comprimento de cada corda terá uma aproximação do valor de π. Já vimos que na Grécia, no século III a.C., Arquimedes deu o primeiro passo para realizar medições de áreas e objetos quando calculou o valor de π pelo método das aproximações sucessivas ou o método da exaustão. Partindo de um hexágono regular, ele calculou os perímetros, isto é, os comprimentos das cordas dos polígonos inscrito e circunscrito. É claro que o comprimento da circunferência deverá estar entre esses dois valores. Dobrando sucessivamente o número de lados desses dois polígonos, ele descobriu que o valor de π estaria entre 3,1406 e 3,1428. Se Arquimedes não tivesse mais nada para fazer, ele poderia ficar aumentando o número de lados dos dois polígonos e a cada novo par encontrar um valor mais preciso para π. Por exemplo, ele poderia dividir os polígonos em milhares de lados e chegaria a um número, digamos, dessa dimensão. Então, para aumentar a precisão no cálculo de π, bastaria aumentando o número de lados dos polígonos inscritos e circunscritos ao círculo. A propósito, você imagina quantos dígitos são necessários para calcular o diâmetro do círculo do tamanho do universo? Podemos observar? Apenas 39 dígitos, e isto com a precisão equivalente ao tamanho de um átomo de hidrogênio. Mas π já foi calculado com mais de 1 trilhão de dígitos. Calcular π ou outro qualquer número com, digamos, mais de 20 dígitos de precisão não serve para muita coisa, pois estamos limitados pela precisão inerente à nossa capacidade de observação do mundo através dos nossos sentidos ou dos instrumentos de medida que criamos. Agora, o importante é que para π não podemos prever, como fizemos com a fração 2/7, por intermédio de uma fórmula, qual é o número de posição 5.724. Cada novo dígito calculado pode ser 0, 1, 2 até 9. Isso quer dizer que não conhecemos realmente o valor de π como conhecemos o valor de 2/7, e temos números de tipos diferentes. No caso, 2/7 é racional e π é irracional. A existência de números irracionais foi mantida em segredo pelos gregos porque acreditava-se que tal conhecimento destruiria a fundação da religião pitagórica. Posteriormente, porém, Euclides publicou uma prova que a raiz quadrada de 2 é irracional em os elementos. Um dos eventos mais espetaculares ocorridos na história da matemática foi a descoberta de que os pontos racionais, embora densos como vimos, deixam buracos na sequência, pontos que não correspondem a números nacionais. Tomemos, por exemplo, um número cujo quadrado é 2, ou seja, a raiz de 2. Assim como π, quando estamos aproximando por ambos os lados um valor cujo quadrado é 2, não conseguimos obter o valor exato 2. Na prática, observamos que a aproximação de raiz de 2 gera uma fração decimal. Já vimos que, embora não se possa escrever o valor exato de raiz de 2, é possível selecionar esse ponto precisamente numa linha reta. Isso é, não temos o número exato, mas temos o comprimento exato. Tampouco podemos contar até raiz de 2, de modo que esse não compartilha com os números contáveis. Já vimos que a descoberta de que raiz de 2 não é um número racional chocou os pitagóricos, porque então tínhamos um ponto que podia ser marcado numa linha com régua e compasso, mas para o qual não havia nenhum número racional correspondente.
De forma equivalente, pode-se provar que outros números, como raiz de 3, também são irracionais. Então, agora você também quer a prova de que π é irracional. Bem, isso só foi provado cerca de 2000 anos após Euclides, e infelizmente a prova exige matemática bem mais sofisticada. Agora, observando o número raiz de 2, verificamos que sua expansão decimal aparentemente não produz qualquer sequência periódica. Porém, não é possível provar que a expansão de raiz de 2 com infinitos dígitos é não periódica. Por outro lado, é possível provar que as expansões periódicas são sempre geradas por quocientes de números racionais, como nós já vimos. Um número é fração decimal periódica se e somente se ele for racional. Primeiramente, fazemos uma observação sobre a expressão se e somente se tão frequentemente encontrada, representada simbolicamente desta maneira. Essa condição implica que uma proposição e o seu inverso, ambos são verdadeiros. Isso significa dividir a prova em duas partes. Primeiro, a prova de que uma fração periódica é sempre racional. E segundo, a prova de que um número racional sempre é uma fração periódica. Então considere que as frações decimais podem ser representadas da seguinte forma: 1/3 igual a 3,333, etc., igual a 3,3 com um traço em cima, que significa que os dígitos que compõem o período. Então, a primeira parte da prova. Quando efetuamos a divisão de dois números racionais, verificamos que de um ponto para frente a expansão decimal é completamente determinada pelo resto da divisão. Por exemplo, os restos da divisão de 13 por 14 nunca podem ser maiores que 13. Então, ao encontrarmos o mesmo resto pela segunda vez, esse passa a se repetir de forma periódica, como no exemplo. Isso prova que todo número racional pode ser decomposto em frações decimais periódicas. A segunda parte. Tome qualquer fração decimal periódica, por exemplo, f igual a 3,45, 45, 45, etc. Multiplicando 100 por ambos os lados, temos 100f igual a 345,45 com um traço em cima. Subtraindo f de ambos os lados, obtemos 342. Então 99f igual a 342, então f é igual a 342 dividido por 99 igual a 3,45 com um traço. Portanto, f é igual ao quociente de dois inteiros e, portanto, é racional. Note que esse raciocínio vale para qualquer fração decimal periódica. Um detalhe importante relacionado com frações periódicas é o resultado 0,9 com traço igual a 1. Para ver isso, considere x igual a 0,999, etc. Então 10x, 9,999, etc. 10x menos x igual a 9,999 menos 0,999, etc. igual a 9. Então 9x igual a 9, x igual a 1. É interessante observar que alguns números irracionais que são representados por frações decimais não periódicas podem ser representados por frações contínuas periódicas. Por exemplo, na notação de frações contínuas, raiz de 6 pode ser representado dessa forma. Muitos números algébricos irracionais produzem frações periódicas relativamente simples, por exemplo, esses daqui. Π também pode ser representado como uma fração contínua, nesse caso não periódica.